intervalo do mínimo e do máximo. Pois bem, quem é o mínimo que essa função vai atingir? O mínimo dela? Menos 4. Isso, é menos 1, que é o A, mais o módulo de 3. Ou seja... Pô, que mais o que, Daniel? Menos. Então vai ficar menos 1, menos 3, que dá menos 4. E o máximo? Menos 1 mais o módulo de 3, que dá 2. Então, a imagem dessa função ela vai ser do menos 2 ao 4. Tudo bem? Tudo. Ok, galera. E o período dessa função? Vai ser? 2π sobre módulo de C. O C é 1, né? Então, o período dessa função é 2π. Tudo bem? Ou seja, o período da... Ó, vamos lembrar dessa função bem aqui, a cossenoide. Vamos pegar ela. Vamos chamar aqui de... Eu vou pegar aqui por etapas. A primeira etapa, eu vou pegar o 3 aqui e multiplicar por ela. Então, a primeira etapa, o y vai se tornar 3 vezes cosseno de x. Ao multiplicar por 3, o que acontece com a cossenoide? Hein? Lembram o que é esse número que multiplica o seno ou o cosseno? O que ele faz com o gráfico? Ele aumenta o máximo e o mínimo dela. Isso é o que nós chamamos de amplitude, não é não? Sim. Ou seja, quando eu pegar a cossenoide original, ó, vou aqui fazer essa questão aqui, eu posso usar o GeoGebra. Ó, geometria. Que geometria? Gráfico. Ó, se eu pegar a função aqui, ó, y igual a cosseno de x. Vamos pegar ela original, ó. Essa é a cossenoide original. Ao multiplicar o cosseno por 3, você tem que lembrar daquela função, da função y igual a mais b vezes cosseno de cx mais d. Cada um desses coeficientes tem uma função. O a e o d são translação vertical e horizontal, respectivamente. O b é amplitude e o c é período. Então, no momento que eu multipliquei essa função por 3, olha o que aconteceu. O período aumentou. Ó. Se eu botar um 3 aqui, ó, vejam aí, o período não, desculpa, a amplitude. Ó. Ele vai de menos 3 a 3 agora. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Quem você prefere primeiro aí, André? O menos 1 ou o menos π sobre 4? Menos π sobre 4. Beleza, então a função agora vai ficar y igual a 3 vezes cosseno de x menos π sobre 4. Ora, esse π sobre 4 não é quem desses coeficientes? D. O D. E o D ele mexe com quem? Com translação horizontal. Então, se ele mexe com translação horizontal, quer dizer que o gráfico dessa função vai um pouquinho para a esquerda, certo? Quando você vai adicionando, ele desliza para a esquerda, na verdade. Quando você vai subtraindo, ele desliza para a direita, certo? Então, como eu vou subtrair, olha só, vou colocar aqui dentro do argumento, ó, menos π sobre 4. Olha o que vai acontecer. Ele vai deslizar um pouquinho para a esquerda, né? Ou para a direita, desculpa, para a direita. Se antes ele começava aqui, ó, não é? Agora ele está começando aqui. Entendido aí? Até aqui, tranquilo? Tranquilo. No final tem o menos 1. O menos 1, que é o que está faltando, ele vai trabalhar com a translação
vertical. Ou seja, ele vai descer 1. Ele vai diminuir uma casa no eixo Y. Então, ó, vai ficar menos 1 mais 3 vezes cosseno de x menos π sobre 4. E esse menos 1, ele vai mexer com quem? Com a translação vertical. Ou seja, ele vai descer uma unidade, que é menos 1. Olha aí. Vou colocar aqui agora um menos 1 aqui fora. Aí, ela desce uma unidade. E realmente, ó, observe que a imagem dela, ó, vai do menos 4 ao 2. E se eu colocar o eixo Y bem aqui, se eu colocar o eixo Y em radiano, eixo Y não, eixo X. Ó, se eu colocar ele em radiano, observe que o período continua sendo 2π. Eu não altero o período, ó. Daqui até aqui é 2π, ó. Tudo bem? Entendeu aí essa questão, André? Sim. Então, aos pouquinhos a gente vai montando o gráfico. Tira print aí. Se deve ver teu emprego aí. Tirou? Tira print do gráfico aqui também. Beleza. A próxima... Questão 17, letra B. Oh, peraí. Não, é 18, letra B. 8, é? Quer que eu faça isso aqui, André? Só a letra B eu achei legalzinha. Ele quer a letra B, né? Bom, se você perceber, isso aqui vai formar um triângulo, né? Quando você conectar A com B, B com C e o A com C, ó, forma um triângulo. O que eu preciso para calcular a área de um triângulo? Base vezes altura. Bom, a altura aqui, tu concorda que é a imagem, a diferença entre o mínimo e o máximo? Sim. Então, vamos lá, olha para a função. A função foi dada. Quem é o mínimo dessa função? O mínimo é menos 2. Menos 2. E o máximo? Mais 2. Mais 2. Pronto. Então, quer dizer que a altura do triângulo vai ser quanto? 4. E o Pedro Luiz pediu a letra A dessa questão aí também. Aí você percebe aqui, ó, pera, deixa eu botar aqui 4. Aí, no caso, a base do triângulo é o tempo para ele dar uma volta completa. Então, esse número bem aqui é o período, não é não? Que de 0 ao valor. Então, o período dessa função vale quanto? 2π sobre 1/3. Que vai ficar 6π, né? Ok? Ok. Pronto. Então, a área do triângulo ABC vai ser base vezes altura dividido por 2, que vai dar 24 sobre 2, 12, 12π. 12π unidades diárias. Entendido? Sim. O Pedro Luiz pediu a letra A. O Luiz pediu a letra A, foi? A letra A. A lei da função afim cujo gráfico contém os pontos B e C. Bom, nós já pela letra B que eu acabei de fazer, a gente já viu que o ponto C ele tem coordenadas 6π e 2.
Bom, toda vez que você quer determinar uma função do primeiro grau, você precisa de 2 pontos da função, que no caso é o B e o C. O ponto C, ele tem coordenadas 2π e 2, 6π e 2. E o ponto B? Ora, aqui seria a metade, né, não? Da cossenoide, né? Que é o metade do período, né? Que é meia volta. Então, aqui seria 3π. 3π. Então, as coordenadas desse ponto B são 3π e menos 2. Pois bem, a função do primeiro grau, ela tem essa cara aqui, ó. Y igual a ax mais b. Olha para o ponto 3π menos 2. Esse ponto vai gerar que quando o x for 3π, ou seja, 3πa mais b, o y é igual a menos 2. E o outro ponto? O ponto 6π2. Quer dizer que quando o x for 6π, o y é 2. Aí você pode subtrair essas duas equações, ó, essa de baixo dessa de cima. 6π menos 3πa, 6πa menos 3πa dá 3πa. Mais b menos b dá 0. 2 menos menos 2 é 4. Ou seja, o a vai ser quanto? Vai ser 4 sobre 3π. E se o a é 4 sobre 3π, você substitui em qualquer uma das duas para descobrir o b. Substitui na segunda. Vou botar bem aqui nesse canto. Ó. 6π. Ó, 6π vezes o a, que é 4 sobre 3π, mais b é igual a 2. Aí eu posso cancelar esse π com esse π. 6 sobre 3 é 2. 2 vezes 8. 2 vezes 4, 8. Então, 8 mais b igual a 2. Ou seja, o b é igual a menos 6. Pronto. Achou o a, achou o b. Então, a função vai ter essa cara aqui, ó, do primeiro grau. Y é igual a 4 sobre 3π x menos 6. Essa é a função do primeiro grau que determina a reta que passa pelos pontos A, B e C. Entendeu, Pedro? Beleza? Entendeu aí, Pedro? Aqui é a letra B, aqui é a letra A dessa questão. Tira print aí, André. Matheus, qual foi a questão que tu pediu, Matheus? 24, professor. 24, né? Você já pediu ela também? Não, né? Vou fazer a 21, seguindo a ordem do André pediu, e depois eu faço a 24. 20. André botou print, André? Botou. 21. Ó, a 21 é aquela típica questão, né, que eu até fiz umas aqui com vocês, que ele quer saber quais são os valores que satisfazem T. Só que essa questão aqui, ela dá um trabalho que, nossa senhora. Por que ela dá muito trabalho? Porque, se você perceber aí, ela é o que nós chamamos de razão e inequação, né? Inequação entre razões, entre funções. Ok? Então, vamos lembrar aqui. Eu quero saber quais são os x que satisfazem essa função. Então, quer dizer que cosseno de x, ele só pode ser entre 1 e menos 1. Não é? Ele só pode ser isso. Pois bem, ou seja, quer dizer que t mais 2 sobre 2t menos 1 é menor ou igual que 1, maior ou igual que menos 1. Eu vou separar em duas inequações aqui. Eu vou pegar a primeira, ó, menos 1 maior ou igual que t mais 2 sobre 2t menos 1. Eu vou trazer esse menos 1 para a direita, ele vem somando, né? Aí vai ficar 0. Vai ficar 0 menor ou igual que t mais 2
sobre 2t menos 1. Ou seja, mais 1. Aí, quando você somar, vai ficar 0 menor ou igual que quanto? E vai ficar 2t menos 1 mais t mais 2. Ou seja, 2t mais t vai ficar 3t. Menos 1 mais 2 vai ficar mais 1. Sobre 2t menos 1. Pronto, isso aqui você já sabe estudar, não sabe? Vocês viram lá em Matemática 1, que é inequação quociente. Você vai ter que analisar a primeira de cima, analisar a de baixo, fazer o sisteminha e ver qual é o intervalo que ele se encaixa. A mesma coisa para o 1. Ó. Vamos lá. Se eu pegasse aqui o 1, vai ficar... Tá aqui, só uma barrinhazinha aqui. Vai ficar cosseno de x, que é... Ó, cosseno de x maior ou igual que 1. Ou seja, t mais 2 sobre 2t menos 1. Menos 1 é maior ou igual que 0. Menos 1, isso aí vai dar quanto? Vai ficar t menos 2t, que dá menos t, mais 2, mais 1, que dá mais 3, sobre 2t menos 1. Isso aqui é maior ou igual que 0. Bom, a gente vai ter que estudar aí 3 funções, né? Vamos estudar a primeira aqui. A primeira função. A primeira função, eu vou pegar 3t mais 1. Onde ela vai passar no eixo x? Deixa eu ver se vocês estão em matemática em função afim. O gráfico dessa reta aqui vai passar onde? Menos b sobre a. Ou seja, menos 1/3. E ela é crescente, porque o a é positivo. Então, ela vai ser assim. E como é menor ou igual, bola fechada. Então, ó, menos 1. Isso. Bom, acima ela é positiva e abaixo ela é negativa. A segunda função é a função 2t menos 1, que ela se repete nas duas, então eu vou ganhar por 2. Ó. 2t menos 1, ela vai passar em menos b sobre a, vai ficar 1/2, e ela é crescente. Bola fechada, 1/2. Aqui é positivo, aqui é negativo. E a última, que é a menos t mais 3. Ela é decrescente, porque o a é negativo, e ela vai passar no eixo x, menos b menos 3 sobre menos 1 dá 3. Aqui é negativo e aqui é positivo. Pois bem, a primeirazinha aqui, ó, essa primeira inequação, o estudo dela vai ser para essas duas funções. Então, vamos lá. A 3t mais 1, eu vou chamar essa daqui de cima de... já chamei de 1, né? Então, vou continuar aqui com 1. 1, ela vai... O ponto que ela faz a diferença é menos 1/3. Abaixo, ela é negativa. Acima, ela é positiva. Bola fechada porque o intervalo é fechado. A segunda, ela está em menos 1, em 1/2 positivo, então está à direita, ó, meio positivo. Então, para cá é positivo, para cá é, negativo. Então, a razão entre 1 e 2 vai ser quanto? Vai ficar menos 1/3 e 1/2. Né? Aí, quando você descer, ó, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. O que eu quero? Eu quero que o intervalo seja menor ou igual que 0. Então, eu quero negativo. Ó. Então, o que eu quero é isso aqui. Ó. Tá vendo? Ou seja, a solução dessa primeira é que o x está entre menos 1/3 e 1/2. Para ele ser menor ou igual que 0.
E para ser maior ou igual que 0? Aí você vai fazer o estudo da 1, da 2 e da 3. Olha a 3. A 3 é lá no 3. Vem aqui no 3, ó, bola fechada. Acima ela é negativa e abaixo ela é positiva. A1, A2 de novo, porque é 2t sobre 1, menos 1, vai ficar em 1 meio, que está aqui atrás. 1 meio. Acima ela é positiva e abaixo ela é negativa. Então, 3 sobre 2 vai ficar como? Desce os intervalos aqui, ó, menos 1 meio, fechado. 1 meio, na verdade, positivo. E 3. Mais com menos, menos. Né? Mais com mais. Menos com mais. Mais, desculpa, menos. Então, o intervalo que eu quero aqui é que seja maior ou igual que 0. Então, é esse daqui, ó. Ou seja, x está entre 1 meio e 3. Ou seja, se você perceber, o x, ele não pode... O x não é nem x, na verdade, é t, né? Tudo que eu coloquei x aí, na verdade, é para ser t. Mas o t, ele não pode ser o meio. Professor, por que ele não pode ser o meio? Porque se o t for o meio, isso aqui zero, ó. Tá vendo? Então, não esqueça, ó, o t... Mas então a solução é ser vazio? Cadê? Não pode ser o meio. Então, se para ele ser negativo, não, na verdade ele vai ser de menos 1/3 a 3 para estar nos dois intervalos e tirando o meio. No caso, você vai ter que lembrar que o de baixo ele não pode ser. Na verdade, eu cometi só um pequeno erro bem aqui, ó. Aqui não é bola fechada, aqui é bola aberta, porque a de baixo não pode ser 0. Sabe, entendeu aí, né? Por que bola aberta? Sim, sim. Essa questão aqui, realmente, quando eu fiz essa questão pela primeira vez, eu papoquei meio pelos extremos. Só que não pode fazer isso, principalmente com inequação. Inequação quociente, você tem que analisar as duas. Bem feito. Então, ó, se você até olhar lá no gabarito, ele vai dizer o x tem que ser menor ou igual que 1/3 e maior, menor ou igual que 1/3 e vai ficar entre 1/3 e 3, né? De 1/3 para lá e 3 para cá. Menos 1/3, na verdade, não 1/3, é menos 1/3. Entendeu essa questão, André? Entendi. Ela é longa. Eu não considero essa questão difícil. Ela é longa. Claro, o aluno ele tem que lembrar. Vocês viram isso aqui em matemática 1, não viram? Na equação quociente? Sim. Eu lembro que eu já vi o Marcelo fazendo isso aqui com vocês algumas vezes aqui no quadro. E agora, cadê? Vou fazer a 24, que o Matheus pediu. Olha só. Suponha que, durante certo período do ano, a temperatura T em graus Celsius da superfície de um lago possa ser descrita por essa função. Sendo T o tempo em horas medido a partir das 6 horas da manhã. Ou seja, T igual a 0 representa 6 horas da manhã. Não esqueça disso. Perfeito. Qual é a variação de temperatura num período de 24 horas? Aqui é interessante essa pergunta. Vamos calcular o período da função. Quanto é que vale o período da função? Dessa função? Vai ser 2π sobre o módulo de π sobre 12, que é π sobre 12. Aí conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Cancela o π. 2 vezes 12? 24. 24 o quê? Horas. Aí eu pergunto, qual é a interpretação desse período aí? O que significa 24 horas? Um dia. Um dia.
É sério, é certo, um dia. Mas eu digo a interpretação do período. O que significa período mesmo? Tempo gasto para completar uma volta. Isso. Se você imaginar uma roda gigante, se você completar uma volta, qual é a diferença entre sua posição final e inicial? Zero. Zero. Nada. Então, se o período é 24 horas, Matheus, que perguntou essa questão, se o período é de 24 horas, então em 24 horas, qual vai ser a variação de temperatura? Zero, né? Zero. E você pode ver isso até botando na própria questão. Ó. Se tu calcular aqui o F de zero, tu vai obter quanto? Ó? 21 menos 4 vezes o cosseno de zero. Né? Porque vai ficar zero. O cosseno de zero é 1. Vai ficar 21 menos 4, que dá 17. 17 graus Celsius. E se tu calcular o F de 24, que é 24 horas depois, vai ficar 21 menos o cosseno de 24π sobre 12, que é 2π. Cosseno de 2π também é 1. Aí a resposta aqui vai ser, ó, 17 graus Celsius. Então, nesse caso, em 24 horas, a variação de temperatura, vou botar ΔF, que o F aqui é a temperatura, é igual a 0 graus Celsius. Tudo bem, Matheus? Entendeu aí a letra A? Entendi, professor. Valeu. E a letra B? A que horas do dia a temperatura atingirá 23 graus? Ou seja, eu tenho que substituir o F de T igual a 23. Ó. Então, quer dizer que 21 menos 4 vezes o cosseno de πt sobre 12 é igual a 23. Se é igual a 23, ó, 21 vem subtraindo. 23 menos 21 vai ficar menos 4 vezes o cosseno de πt sobre 12 igual a 2. Aí, esse menos 4 vem dividindo, vai ficar menos o meio. Ou seja, cosseno de πt sobre 12 é igual a menos o meio. Qual o cosseno que dá menos o meio? E aí? Cosseno de 60. Cosseno de 60 é meio Menos 60. positivo. Menos 60. Menos 60? Cosseno de 120, professor. Sendo 120. Só ele? 240 também. Exatamente. 120 e 240. Só que tem que estar em radiano, não esqueça. Eu não posso papocar em graus, não, pelo amor de Deus. 120 graus em radiano é quanto? 3π sobre 2. Não, 2π sobre 3. E 240? É 4π sobre 3, né? Então, ou πt sobre 12 é igual a 2π sobre 3, professor. E aquele 2kπ, você pode colocar aqui, mas eu só estou trabalhando com o primeiro dia. Eu não quero saber a hora de vários dias, o primeiro dia. Então, a primeira volta já é suficiente. Mas se você jogar kπ aí, vai dar do mesmo jeito a resposta. E a outra, ou πt sobre 12 é igual a 4π sobre 3. Bom, aqui eu posso cancelar o π. 12 vezes 2, 24 sobre 3. 24 sobre 3 é 8, né? Então, 8 horas. E aqui eu posso cancelar o π. 12 vezes... vai ficar 4 vezes 4, 16. Só que aí, tome cuidado. Ah, professor, é às 8 horas e às 16 horas? As medições começaram a ser feitas 6 horas da manhã. Então, T igual a 8 representa que horas do dia?
8 mais 6, 14. 12 horas. E às 16, representa que horas do dia? 22. 22. Então, no dia aí, no caso, a superfície desse lago vai registrar 23 graus em 2 momentos. Às 14 horas e às 22 horas. Tá aí a resposta da questão 24. Tudo bem? Entendeu aí, Matheus? Entendi, professor. Valeu. Beleza, tira print aí, André. A próxima que o André tinha pedido foi a 27. 27. Ah, essa daqui é interessante. Ó, através do gráfico, é possível determinar a função, ou seja, do gráfico, é possível tirar a função? Olha aí, eu não tenho nenhum coeficiente, ó. Eu quero saber quem é A, quem é B, quem é C, M, no caso que é o C, e o N, que seria o D, não é? Bom, galerinha, quem é o máximo dessa função bem aí, que vocês estão olhando no gráfico? O máximo é 2. 2. Então quer dizer que A mais o módulo de B é igual a 2, não é não? Sim. E o mínimo? A Zero. módulo de B é igual a A menos o módulo de B, que é igual a 0. Soma essas duas equações. O B vai cancelar, ó. Mais módulo de B menos módulo de B é 0. 2A igual a 2. A igual a quanto? 1. Se o A é igual a 1, o módulo de B vai ser igual a quanto? 1. 1 também. Tudo bem? Olha aí, já encontrei o A e o B. O M, olha o período, galera. O período não seria daqui até aqui para dar uma volta completa? Quanto é que vai ser o período aí? 9π sobre 8 menos π sobre 8, né? Ou seja, vai ser quanto? Π. E como é que calcula período? 2π sobre o módulo de C. Só que aí no caso é M, ó. Então vai ficar módulo de M. Cancela o π. Você vai descobrir que o módulo de M é igual a 2. Tá aí. Agora, professor, e como é que eu vou descobrir o N? Faltou o N. Pega um ponto, oxe. Qualquer ponto aí. Vou pegar esse ponto bem aqui, ó. Π sobre 8. Quando x é π sobre 8, o f de x é 2, ó. Então, quer dizer que A, que eu já descobri que é 1, mais o módulo de 1, vou colocar 1, que é 1, vezes o cosseno de mx, ou seja, o m eu vou dizer que é 2. 2 vezes π sobre 8, mais n, é igual a 2. Ou seja, o cosseno de π sobre 4 mais n é igual a 1. Cosseno igual a 1. O argumento vale quanto? 0, 180. N mais π sobre 4 é igual a 0 mais 2kπ, ou seja, 2kπ. Isolo n. N vai ser igual a 2kπ menos π sobre 4. Ou seja, professor, peraí, não tem um valor atribuído para cá, a gente tem infinitos valores. Bom, o n ele vai ter vários valores. Só que a questão prendeu o n aqui, ó. Ela prendeu o n entre menos π e π. Então, coloca o k igual a 0. Se k igual a 0, o n vai ser menos π sobre 4. Menos π sobre 4 está entre menos π e π? Sim. Pronto, então isso aqui vai me satisfazer. Tá aí, ó. O A, o B, o M e o N. Entendeu aí, André? Entendi. Show! Tira print aí, vou fazer a última aí que tu pediu. A 30.
Essa questão aqui, ela é muito boa para você, aluno, perceber que dá para sair do gráfico para a lei de formação da função em questão. É possível fazer isso. Beleza, a próxima é a 30 e a última, né? S. Eita, tem letra A, B, C e D. Se f e g são funções definidas entre 0 e 2π, e π sobre 2, ou seja, ela é definida só no primeiro quadrante. Dadas pelas leis f de x igual a módulo de menos x mais 1 e g de x igual a seno de 2x, analise as informações seguintes e classifique no seu caderno em verdadeiros ou falsos. O valor máximo de f em D é maior que 2? Bom, qual é o maior valor que essa função aqui vai... Qual é o maior x que essa função pode assumir? Ó, a função é essa. F de x igual a módulo de menos 2x mais 1. Só que esse x, ele não pode ser qualquer número real. Quais são os x que eu posso colocar aqui ao domínio lá? É de 0 a π sobre 2. Só que você percebe que se eu colocar π sobre 2, vai ficar menos π. Menos π mais 1 dá um número i qualquer, né? Ó, vai ficar, se eu colocar π sobre 2, ó, vai ficar módulo de menos 2 vezes π sobre 2 mais 1. Ou seja, vai ficar menos π mais 1. Isso aqui vai ficar aproximadamente o módulo de menos 2,14, que é menos 3,14 mais 1. E esse módulo aqui vai ficar próximo, no caso, de 3,14, ou 2,14 positivo. Então, ele está dizendo que o maior valor é maior que 2. É verdade ou falso, então? Esse número é maior que 2? Maior que 2. É verdadeira. Essa letra A não tem nada a ver com função trigonométrica, mas mesmo assim você já tem o suporte para fazer, porque vocês já viram função do primeiro grau. A equação f de x igual a g de x representa duas soluções? Vamos ver. Seno de 2x igual ao módulo de menos 2x mais 1. Para eu resolver essa equação bem aí, você tem que pensar. Seno de 2x para ser igual a menos 2x mais 1, ele tem que atribuir um valor para x. Certo? Nós temos que saber qual o x que satisfaz essa equação aí. Esse domínio, se eu perguntar para vocês, esse domínio, se eu colocasse bem aqui x igual a 0, se esse x é igual a 0, a questão em si vai ser quanto? O que está aqui dentro? Vai ser 1. Vai ser 1. Se aqui for 0, vai ficar seno de 0. Seno de 0 é igual a 1? Não. Não, né? E se eu colocar... Ó, lembra que o domínio aqui, galera, ó, o domínio é 0π sobre 2. Então, o domínio está entre 0 e aproximadamente 1,57. Se eu colocar 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Só que se eu colocar aqui, se eu colocar 1, vai ficar seno de 2. Seno de 2 é igual a 1? Não. Não, né? Então, ela apresenta solução?
Creio que não. Fazendo análise, certo? Qual o período dessa função? Da seno de 2x? Qual o período dela? É pi. Vai ser 2π sobre 2. Ou seja, π. Quer dizer o quê? Que a senoide ela vai fazer isso, ó, em π. Concorda? Só que o domínio é só até aqui, ó. Só até π sobre 2, né não? A gente viu que para 0, para o máximo aqui, ó, que seria para o x igual a 1, e para π sobre 2, ela não apresenta solução. Mas ela vai ter que ter solução, porque ela vai estar nesse intervalo. Ou seja, quantas soluções ela vai apresentar em qualquer um desses pontos? Sempre duas. Então, essa aqui, ó, é verdadeira. Eu não sei que é essa solução. Nem faço ideia de como calcular. Mas eu sei que são duas. Porque de 0 a π sobre 2, qualquer valor para x, para y, vai apresentar dois domínios em x, ou seja, duas soluções. Ok? Eu não sei quanto é. Por que você jogou 1 menos 1? Para saber se elas tinham só uma solução aqui, ó, se tocar só no 0, só no 1 ou em π sobre 2. Mas como não tem, não deu certo, então ela vai ter que ter duas. Aí, só para finalizar, ó, letra C e letra D. A letra C, em D, não existe x pertencente aos reais, tal que f de x é maior que g de x? Existe sim. Ó, eu vou melhorar essa questão bem aqui para vocês, ó, caso alguém esteja com muita dúvida aqui, ó. Eu vou colocar a função y igual a seno de 2x. Olha ela aí. E eu vou colocar aqui a função y igual a módulo, que não é módulo de x, né? É módulo de 2x, módulo de 2x, menos 2x mais 1. Olha aí, ó. Nesse, ó, o π sobre 4, a função, o π sobre 4 ele tá aqui, né? Ó, o π sobre 2. Ele é aqui, concorda? Ó, nesse ponto, ó. Concorda? Que é a metade de π. Ó. André? Tá aí? Concordo. Ó, então a função, o domínio dela tá daqui até aqui, né? Esse é o domínio dela. As funções, elas vão se cruzar em quantos pontos? As duas? 2. 2. Então ela tem duas soluções. Não é não? Sim. Eu não sei qual é, eu não preciso saber quem é a solução. Eu só preciso saber que tem duas soluções. Agora, a letra C. Em D, existe x tal que a F é maior que a G? Existe algum ponto em que, nesse intervalo, em que essa daqui, ó, essa daqui é a G. E essa daqui é igual a F. Existe algum ponto nesse intervalo que a F é maior que a G? Tem. Olha esse ponto bem aqui, ó. Ele está dentro do intervalo? Tá. A imagem dele, ó, é maior que a imagem da G. Então, a questão diz que não existe. Então, essa aqui é falso. E a última, o valor máximo de G em D ocorre em π sobre 2. O maior valor ocorre em π sobre 2 aqui? É aqui o maior valor dela? Errou. Não. O maior valor dela vai ser aqui em π sobre 4. Ou seja, também é falso. Então, é VVFF. Tudo bem? Tudo. Então, a análise dessa questão fica bem melhor no gráfico, certo? A análise dela fica bem melhor no gráfico. Então, é melhor tirar print do gráfico do que daquele enunciado. Tudo bem? Alguma dúvida, pergunta, reclamação? Minha única fala é, se não tivesse o gráfico, eu não ia entender por que a segunda era verdadeira. Deus salve o GeoGebra. Pois bom, galera. Fiquem com Deus. Grande abraço e até próxima semana. Lembrando,
próxima semana eu vou dar uma parada nesse conteúdo aí de funções e vou